Ei, você tá querendo estudar a Bíblia, mas não tem money para investir numa Bíblia de estudos top nem comentários bíblicos? Então fica nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar 4 recursos digitais incríveis que você pode usar para te auxiliar no seu estudo bíblico. Tudo gratuito e de forma acessível. Oiê, meu nome é Sabrina BT e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se demorar muito, quero te falar aqui 4 recursos muito legais que eu utilizo para estudar a Bíblia e talvez seja muito legal aí para você estar utilizando também. E já adianto que no final tem um bônus, tá? Que é uma outra diquinha muito legal também. Então, o primeiro aplicativo, tá? Esse é um aplicativo que eu quero falar para vocês, é o YouVersion. Provavelmente você já conhece, é o clássico da Bíblia, mas o que talvez você não saiba, ou talvez você não utilize e possa começar a utilizar, é que ele possui vários recursos. Então, eu já falei aqui algumas vezes, mas ele tem recursos de planos de leitura. Não só de planos para você ler a Bíblia, mas planos com comentários e reflexões temáticas. Isso é muito legal. Inclusive, aqui no canal a gente está fazendo o desafio de leitura anual da Bíblia e eu estou utilizando por base um plano lá da YouVersion. E uma coisa muito legal também que você pode utilizar ela é para fazer a comparação de traduções. Porque às vezes você não tem todas elas, né, assim tão acessíveis de forma física. Então é muito legal que você consegue lá no próprio aplicativo trocar a versão e às vezes até em outras línguas. Isso é bem legal para você aí que curte idiomas. Então fica a dica aí para você que quer utilizar também este recurso. Além dos planos e de comparar, você também vai ter essa ideia legal de poder destacar e fazer alguns comentários. Então, se você gosta aí de fazer com seus amigos, a YouVersion ela tem até uma ideia meio que de rede social. Então, é legal você ir ali e também compartilhar, e você pode até comentar em comentários na Bíblia de alguns dos seus amigos. É bem legal, tá? Você também pode fazer aqueles planos junto com alguns amigos. Então, ambos vão acompanhar e no final tem até uma partezinha que é para vocês conversarem sobre a leitura do dia e sobre o tema, né? Então, isso também é bem legal para você que quer colocar aí um amigo junto e fazerem juntos essa jornada. E é claro, é sempre bom porque esse aplicativo você pode aí ter acesso à Bíblia em qualquer lugar que você estiver com seu celular. Então, às vezes você não tem como levar, né, a Bíblia física, então aí você pode incluir seu tempo com Deus, seu tempo de leitura, em qualquer momento do seu dia, você estando com o seu celular. Então, isso aí é muito legal. Segundo aplicativo é o My Bible. Esse aplicativo é muito legal e ele tem muita coisa. O My Bible é um aplicativo também da Bíblia, só que ele é um pouquinho mais focado para estudo bíblico. Por quê? Porque ele tem algumas funções bem interessantes que você consegue separar a tela. Então eu consigo ler, né, a Bíblia ali dentro da versão que eu escolhi e eu consigo fazer uma abertura de tela para um comentário sobre a exata passagem que eu estou lendo ali, que eu selecionei. Então, esse é um recurso muito, muito legal, que aí você consegue, às vezes você não tem, né, uma Bíblia de estudos bacana, você consegue escolher ali uma Bíblia de estudos disponível e aí tá dando uma lida e vendo os comentários. Então isso é muito legal, tá? É muito legal, eu utilizo bastante também. Outra coisa muito legal que tem nessa Bíblia é que você consegue ter acesso à Bíblia interlinear. O que é uma Bíblia interlinear? A Bíblia interlinear, ela vai procurar traduzir literalmente o texto original para o português. Então isso pode ser no hebraico, se for o Antigo Testamento, e grego, se for o Novo Testamento. Se você, então, quer aprofundar o seu estudo, quer fazer aquela escavação bem precisa, então eu te indico o My Bible, que é um recurso bem legal, tá? Para você ir olhando ali a parte interlinear e também para você ter acesso a comentários de Bíblias de estudo, tá? E isso tudo gratuito, tá? Eu tenho no meu celular e eu uso de forma gratuita e é muito, muito legal. O terceiro é um site. E esse site é o NapeSearch. NapeSearch, ele é muito legal, você também vai ter a Bíblia interlinear, você vai ter acesso a traduções ali, né, outras traduções da Bíblia,
E ele também tem alguns campos para você seleciona, e você também vai ter acesso a alguns comentários de comentários bíblicos, né? Não necessariamente de uma Bíblia de estudos. Se você, né, aprofundar um pouquinho em seus estudos, você sabe que tem alguns comentários bíblicos que são realmente calhamaços, livros bem grandes que estão ali vários comentários, né, de teólogos muito estudados, falando sobre algum aspecto mais aprofundado desses textos, né? Um muito conhecido que a gente tem é o Champlin, que é enorme, né? Que é o sonho de todo estudante de teologia, mas ele é muito caro. Então eles costumam realmente ser mais caros mesmo, tendo aí que investir um pouquinho mais. E aí assim, né? Eles já são caros e ter acesso a todos eles se torna bem complicado, né? Então, quando você seleciona no Nape Search a passagem que você vai escolher, você consegue ir vendo outros recursos que você consegue ter acesso. E o de comentários bíblicos é um desse. Então, você vai ter vários comentários ali, tá? E aí você pode ler todos eles, ou você pode escolher um da sua preferência ali, que você já conhece, né? Dá aquela pesquisada, assim, mas ele costuma ter uns bem famosinhos ali, tá? Então, ele é muito legal. Outra coisa também tem a questão da interlinearidade. E aí, quando você tá vendo numa tela maior, ele fica bem mais organizado. Então, você vai ver que no My Bible você vai ter literalmente a correspondência na Strong. Então, ele fica todo o texto junto, ele só muda a cor. Então, né, às vezes fica um pouco confuso. Com o tempo você vai acostumando, né? E você consegue selecionar ali e aí depois ver. Mas no Nape Search você consegue ver todo ele estruturado embaixo, né, separado, e ter uma amplitude maior disso, então fica bem organizado, fica bem legal para ver a correspondência exata de qualquer palavra no português e as referências. Então isso é bem legal também, que você pode ter nesse recurso. E uma das coisas que eu utilizo bastante no Nape Search são mapas. Isso é muito legal, tá? Porque dependendo do que você estiver lendo, ele vai aparecer lá embaixo recursos de mapas, quando na sua passagem ele estiver, então, fazendo alguma referência a algum local, né, alguma cidade, ele vai trazer referências de mapas, e não só mapas geográficos, tá? Ele vai trazer, tipo, muitos mapas mesmo, tudo que ele tem ali dentro do acervo dele relacionado àquela passagem, àquela região e tudo mais. E isso é muito legal, porque se você pesquisar, às vezes, esses mapas no Google, você vai achar ele com bastante dificuldade, né? Algumas bíblias de estudos tem no final, mas eles são um pouco limitados. E ali, às vezes, você tem um mapa da mesma coisa, só que às vezes mais aproximado, de uma forma diferente. Então, são mapas bem legais, são mapas com uma visualização bem legal também, tá? Tem uma resolução legal, eles não são aquele em baixa definição que você não consegue nem ler. Então, também são bem bacanas para recursos. Se você aí leciona na sua igreja, você também pode utilizar esse recurso aí para trazer mapas para suas aulas. E é muito legal, tá? Então, Nape Search é esse site aí que você tem todos esses recursos. Bíblia interlinear, tem comentários bíblicos e tem também mapas bem interessantes, tá? Mapas muito legais. E o quarto site é ninguém mais, ninguém menos do que ChatGPT. Sim, você pode usar o ChatGPT para te ajudar nos seus estudos bíblicos. Exatamente. Não vamos, né, causar polêmicas aqui, galera. Mas o ChatGPT pode te ajudar se você usar ele de forma correta. O ChatGPT vai ser nada mais nada menos como você pesquisar no Google. A grande questão é que ele tem uma memória muito melhor do que o Google, que quando você faz uma pesquisa, ele simplesmente esquece todas as outras pesquisas que você já fez. Mas o ChatGPT, ele funciona diferente, então ele vai se lembrar, e aí conforme você vai usando, ele vai até se adaptando à linguagem e o estilo que você costuma fazer pesquisa. Então, quanto mais específico você for nessa pergunta, melhor vai ser a sua resposta aí, tá? Que o ChatGPT vai te dar. Então, é muito legal. E uma das coisas até que, né, você pode pensar, nossa, mas aí será que ele não vai me dar uma ideia totalmente, né, fora, muito louca e tal? Um dos prompts ou uma das formas que você coloca ali, né, que você faz a pergunta, é sempre colocar, se o seu medo é que esteja muito fora da doutrina que você congrega,
ou que esteja muito fora da teologia que a sua igreja utiliza, você pode colocar ali como um recurso. Então, no final da sua pergunta, colocar isso, por exemplo. Se eu que sou de uma igreja pentecostal, eu poderia ir lá e digitar e fazer, eu quero fazer um estudo sobre João, capítulo 1, e utilize, então, a teologia pentecostal e também cite pastores e escritores cristãos que são dessa mesma vertente teológica. E aí, ele vai me trazer recursos dentro disso que eu pedi, né? Ele não vai, dar louca ali e trazer alguma coisa bem fora. Então, se esse é a sua dúvida, você pode estar utilizando aí esse prompt também para te ajudar nos seus estudos bíblicos usando o ChatGPT, tá? É que eu disse que eu ia te dar um bônus, tá? Por quê? Porque ele não entra dentro dos gratuitos, ele entra dentro dos pagos, mas que eu gostaria, não é publi, poderia ser, tá? Mas que eu queria te dar a dica, tá? Tem um aplicativo que se chama Pilgrim. Você vai entender o que eu quero dizer, tá? Então, a Pilgrim, você pode aí ter acesso a um monte de audiobooks, a um monte de livros digitais e você pode, então, ler muitas coisas claro, pagando uma mensalidade mensal. Isso é bem legal, tá? Porque às vezes você quer fazer um estudo sobre alguma coisa, você vê algum livro, e às vezes aquele livro é um livro que você ou não acha disponível, ou também não está tão acessível, ou mesmo você não pode comprá-lo. E aí, neste aplicativo, você consegue encontrar e fazer as suas leituras, tá? Então, vale a pena ir, porque, assim, tá? Vamos ser sinceros. A gente tira dinheiro, às vezes, pra investir em streams, pra pagar umas outras coisas. Então, se a gente for balancear, ele pode se tornar acessível se a gente estiver realmente comprometido em investir na nossa vida espiritual e também no nosso crescimento na palavra, tá? Então, eu deixo pra você essa dica. Ele é pago, mas é um investimento que vale muito a pena. E se você aí, é um leitor voraz, você vai gostar bastante também, porque ele tem muitos livros mesmo, tá? Tem um acervo bem completo, bem legal. Você pode pesquisar ali bastante autores, tá? E essas são as dicas de hoje. Me conta aqui nos comentários qual é o aplicativo que você usa para fazer os seus estudos bíblicos. Um beijo da Sá e até a próxima! Tchau!